Vamos nessa então, porque reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que um grupo de youtubers bolsonaristas passou a faturar mais de R$100 mil por mês após obter acesso a informações privilegiadas do Palácio do Planalto. Segundo documentos do inquérito da Polícia Federal, que apura os protestos contra o STF e o Congresso, os youtubers associados ao chamado Gabinete do Ódio tinham ligações próximas com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Segundo as investigações, o assessor especial da Presidência da República, Tércio Arnaud Tomás, é apontado no inquérito dos atos antidemocráticos como elo entre o governo e os youtubers. Em depoimento à Polícia Federal, ele afirmou que repassa vídeos do presidente e participa de um grupo de WhatsApp com os blogueiros para discutir questões do governo. Já o coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens, leva e traz recados do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre. Alan atua como uma espécie de representante das demandas dos demais canais. Um dos canais, o Foco do Brasil, contou com a ajuda de um funcionário da empresa Brasil de Comunicação para obter, como se fosse uma emissora de televisão, as imagens de Bolsonaro e de eventos oficiais gerados pelo satélite Amazonas 3. Thaís Oyama, você começa. Paulo, primeiro eu queria aqui falar um pouco sobre como é que é esse negócio de ganhar dinheiro com vídeos no YouTube, porque eu acredito que talvez nem todos os nossos ouvintes estejam familiarizados com esse assunto, né? Então, é o seguinte, o YouTube paga para quem tem muitas visualizações no seu canal, né? Seja com lives, com vídeos que essa pessoa mesmo produz, seja com material que ela reproduz no seu canal. E o YouTube faz isso porque o YouTube vive de anúncios, ganha dinheiro com anúncios, e daí coloca esses anúncios no começo, no meio ou no fim dos vídeos com muitas visualizações. E esses vídeos servem para atrair o olhar do usuário, do internauta, para os anúncios. Então é assim que funciona. O YouTube ganha dinheiro com anúncios e remunera as pessoas que têm muitas visualizações nos seus vídeos, suas lives, e que atraem os usuários para esses anúncios. Então, quem quer ganhar dinheiro com isso tem que ter, não pode ser alguém que tenha 3 seguidores, tem que ter um mínimo de seguidores, não pode ser alguém que dê 100 visualizações, tem que ter muitas visualizações. Aí a pessoa se inscreve e passa a ser remunerada pelo YouTube. A cada 1000 visualizações que um vídeo, uma live ou um material consegue, ela ganha entre 60 cents e $5. É essa faixa de remuneração. E é sempre em dólar que o YouTube remunera, e tem várias empresas especializadas em fazer esse repasse do dinheiro para as pessoas que têm canais com muita audiência, né? Algumas pessoas devem se lembrar que em junho desse ano, quando a ativista bolsonarista Sara Giromini, vulgo Sarah Winter, ela foi presa, ela reclamou em público, veio dizer, o YouTube tirou a minha monetização e tal. Então ela estava contando justamente isso, que ela tinha descoberto esse jeito de ganhar dinheiro e que depois que ela foi presa, o YouTube cortou essa história de monetização da parte dela, e ela ficou sem nenhum tostão. E ela contou também, por exemplo, que aquele vídeo que ela tinha feito chamando o ministro Alexandre de Moraes para briga, por exemplo, ela falou que ia dar uns socos na cara dele, que tinha vontade de dar uns socos na cara dele. Esse vídeo aí deu 111 mil visualizações, segundo ela. Então é só fazer as contas para ver que não é um mau negócio viver de likes. Portanto, o que a Polícia Federal, voltando à nossa pauta, o que a Polícia Federal está dizendo, Paulo, é isso, que tem gente que está ganhando até R$100 mil por mês, porque funcionários do Planalto estão abastecendo essas pessoas com vídeos ou com informações que dão audiência. É isso que a Polícia Federal está falando. A meu ver, isso é muito grave, por causa do fato óbvio que quem paga os funcionários do Palácio do Planalto, inclusive, somos nós, contribuintes, certo? E daí, se, por exemplo, o Tércio Arnaud, funcionário do Palácio do Planalto, pago com o dinheiro do contribuinte, passa o dia abastecendo o blogueiro X com vídeos ou fazendo reuniões de WhatsApp com o blogueiro Y, para que o blogueiro X e o blogueiro Y ganhem dinheiro, isso evidentemente é incorreto, isso evidentemente é ilegal. Ninguém está aqui, contribuinte,
está aqui para pagar dinheiro para o senhor Tércio Arnaud ficar fazendo reunião com um blogueiro que ganha dinheiro às custas das informações que ele eventualmente repassa, segundo essa investigação da Polícia Federal indica. Então, essa questão dos atos antidemocráticos, aí, isso me parece que é só um detalhe da investigação, e nesse momento em que houve aqueles atos antidemocráticos, isso turbinou ainda mais, animou mais o pessoal, a galera, e esses vídeos passaram a dar mais audiência, portanto, eles devem ter ganhado mais dinheiro nesse momento em que aconteceram os chamados atos antidemocráticos. Mas, a meu ver, o erro, a ilegalidade está no uso de funcionários públicos para beneficiar pessoas privadas, né? Pessoas físicas. Bom, e como observa o Estadão, ou seja, em suma, a questão que deve ser investigada, que a PF está investigando, é se tem espertinhos ganhando dinheiro, se valendo de funcionários públicos do Palácio do Planalto para ganhar dinheiro. E, como observa o Estadão nessa matéria que ele deu, pelas perguntas que a Polícia Federal já fez para os investigados, tem um inquérito rolando, né? Pelas perguntas que a Polícia Federal já fez, a Polícia Federal também está interessada em investigar se na outra ponta, essa ponta que repassa os vídeos, as informações para os blogueiros, também se nessa ponta teria gente ganhando dinheiro. Paulo Figueiredo. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não é possível que alguém não perceba o ridículo de um jornal fazer uma reportagem sobre blogueiros que tinham acesso à informação privilegiada, enquanto ele se gaba de ter tido acesso a um inquérito sigiloso. Quer informação mais privilegiada que essa? A diferença entre esses dois tipos de acesso é que o vazamento de informações sigilosas de um processo é crime. Crime previsto no artigo 142 do Código Penal. O crime corriqueiro no Brasil. O STF, a PGR e a Polícia Federal não vão apurar esse crime, não? Até quando isso vai ser rotineiro? Nem os advogados conseguiam acesso a esse inquérito sigiloso? Bom, não, aparentemente não. Eles preferem apurar os crimes dos tais atos antidemocráticos. E o que são os atos antidemocráticos? O que foram esses atos antidemocráticos? Foi o povo indo às ruas pacificamente se manifestar e expor a sua vontade às suas autoridades no início do ano, antes do Covid. Mas mais do que criminalizar as manifestações, esse inquérito sem pé nem cabeça, ele criminaliza a opinião. Vejam só esse trecho do processo que consta na reportagem. A propaganda de conteúdo extremista no campo digital culmina, de fato, em ações subsequentes. As manifestações reais contra o Estado Democrático de Direito, criando um ciclo que se retroalimenta com a difusão das manifestações pelos canais de internet dos produtores que, por sua vez, são alardeados e replicados em perfis pessoais de redes sociais de agentes de Estado, gerando mais visualizações, constatou a Polícia Federal em relatório de 9 de julho. Peraí. O que caracteriza conteúdo extremista? Qual é o limite da opinião permitida antes dela ser extremista? O que eu posso pensar? O que eu estou autorizado a pensar, excelências? Outra, estão culpando os jornalistas por atos praticados por terceiros? É isso mesmo? Tem jornalista que chega ao ponto de dizer que deseja o Bolsonaro morto. A maioria faz isso apenas figurativamente. Mas tem os que dizem literalmente. Deveriam ser presos pela facada do Adélio? Eu me pergunto. Em seguida, o que está sendo criminalizado? A monetização. O ato do jornalista ou um youtuber, né, ter acesso às informações privilegiadas e ganhar dinheiro com isso é visto como criminoso. Olha, eu acho que todo mundo aqui corre risco de ir preso. A Thaís alega que conversa com fontes do Palácio. Eu certamente sei que converso. E a gente recebe dinheiro por isso. Ou seja, monetizamos. Eu ainda cometo o descalabro de colocar as minhas participações... no meu canal do YouTube. Eu não sabia que estava cometendo um crime. Mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte. Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos?
Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, pro Alan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem? E os jornalistas do PT, que integravam os quadros da grande mídia por anos? Enquanto os blogs favoráveis do governo, ao governo do PT, eram abastecidos por verba pública de publicidade, tudo bem. Ninguém foi questionado. As invasões do MST, do MTST, incentivadas rotineiramente nesses blogs de esquerda, eram democráticas? E o que dizer dos membros do Ministério Público e do Judiciário, cujo conteúdo sigiloso dos processos era vazado rotineiramente a um conhecido blog, e agora, curiosamente, todos eles são colunistas de revista do mesmo blog? Não dá para dizer que uma coisa levou a outra, mas é considerado monetização? Esse inquérito é uma vergonha para o Brasil. Ele é inconstitucional, ilegal e imoral. É um ótimo exemplo do uso da burocracia não eleita para perseguição política. O objetivo aqui é claro: criminalizar a opinião contrária, calar os apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais e abafar os movimentos de rua que deram suporte ao presidente. Deram e voltarão a dar depois do Covid. Só aguardar. Eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso. Nada mais antidemocrático que isso. E, Tércio, eu não conheço você, mas vê se me adiciona nos grupos aí, porque obter informação do governo às vezes é difícil pra caramba. Josias. Quando os rapazes da Polícia Federal realizaram batidas de busca e apreensão nas casas dos alvos de apologistas do bolsonarismo, o presidente Bolsonaro reclamou que estavam atacando a minha imprensa. Essa foi a expressão dele. Essas investigações, feitas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, parecem revelar duas coisas. Primeiro, a existência de um canal azeitado de comunicação entre assessores diretos do presidente e uma rede de defensores militantes do presidente e do governo. A segunda coisa é que essa difusão de visões políticas radicais é um negócio lucrativo, pode render R$100 mil por mês, não é pouco dinheiro. Agora, o que a Polícia Federal e o Supremo precisam esclarecer é se há, nesse relacionamento lucrativo, cometimento de crimes, se foram cometidos crimes ou não. Em certos aspectos, o Bolsonaro e o Lula, eles são extremos que se tocam. Ambos se consideram perseguidos pela imprensa e tendem a se servir de uma mídia alternativa servil. Nos governos do PT, havia os blogueiros que encostavam as suas atividades exclusivamente na publicidade estatal. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. O financiamento dos partidários do Bolsonaro é menos ostensivo. O presidente disse, certa vez, numa das suas lives, de mim não recebem nada, nenhum recurso, até porque eu não tenho fonte para isso. A aversão de gente como Lula e Bolsonaro à imprensa revela um fenômeno antigo, é comum às lideranças de conteúdo populista. No fundo, os dois gostariam de ter ressuscitado o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, que era uma usina de maquiagem, a partir da qual o jornalista Lorival Fontes, que era um hábil maquiador de presidentes, grudou na figura do Getúlio Vargas a marca de pai dos pobres. Sobre esses inquéritos que incomodam o bolsonarismo, é preciso encaminhá-los para a conclusão. Há duas investigações. Essa que investiga os atos ditos antidemocráticos, ela foi aberta a pedido do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. E ela se mistura a uma outra sobre fake news, que nasceu de um canetaço ilegal do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que depois foi lavada essa investigação pelo próprio plenário do Supremo, que referendou esta ilegalidade. O relator dos dois inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que foram apurados crimes gravíssimos. A expressão dele é essa, crimes gravíssimos. Se é assim, convém especificar os crimes, enviar esse material todo para o Ministério Público e, se for o caso, se a Procuradoria concordar que há crimes gravíssimos, ela que denuncie e o Supremo que julgue. Nem sei se o Supremo pode julgar isso, porque não há aqui investigados com foro privilegiado, até onde a vista alcança. Há parlamentares investigados. Os filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, foram inquiridos num desses inquéritos. Então,
Quem tem foro privilegiado, se cometeu crime, o Supremo julga. Quem não tem, vai para a primeira instância. Agora, é preciso dar um cabo disso daí, porque não há processo que possa durar a vida inteira. Muito bem. Vamos girar o assunto. Thaís Oyama pedindo perdão, Thaís Oyama. Sim. Não, olha, francamente, Paulo Figueiredo, você já disse coisas aqui, já forçou algumas barras, já disse algumas besteiras, mas agora você superou, viu? Porque equiparar blogueiros acusados pela Polícia Federal de estarem ganhando dinheiro com a ajuda de funcionários do Palácio do Planalto, pagos pelo contribuinte, com jornalistas que são contratados, inclusive aqui pela Jovem Pan, para fazer jornalismo, contratados pela iniciativa privada, é uma coisa que não dá nem para comentar. Vamos tentar colocar as coisas num nível mais suportável. Vai forçar a barra desse jeito, realmente, eu acho que esse programa não merece. Paulo. Sabe por que não dá nem para comentar? Porque você não tem argumento nenhum. Você não tem nada para falar. Porque, na verdade, a diferença entre esses blogueiros e os jornalistas é que os jornalistas, na maioria das vezes, estão fazendo fanfic. Tem gente que faz o dia inteiro. Escreve ficção. Eu te pergunto, Thaís, você está falando que tem alguma coisa de legal que eles estão ganhando dinheiro? Sabe quem paga o dinheiro dos blogueiros? O povo. O povo que resolve assistir os vídeos no YouTube. Ninguém obriga, não. Claro. E sabe por que o povo assiste? Porque o trabalho que vocês, jornalistas, que nós, jornalistas, temos feito é tão ruim, Nossa. tão ruim, que nego prefere assistir um vídeo tosco de um blogueiro do que muitas vezes assistir um programa de televisão. Não dá para fazer uma autocrítica, não? Não dá para fazer uma autocrítica, não? Que tal parar para você pensar? O que você está fazendo aqui? Será que a população não está tendo a sua você opinião respeitar o programa no qual você trabalha? Será que a que tal você população respeitar a pessoa que te contrata? Por que será que a Jovem Pan lidera sempre? Que tal você respeitar o ouvinte que está aqui pagando, inclusive com anúncios, para ver jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Bom, então não sei o que está fazendo aqui, porque aqui é um lugar que se faz jornalismo as opiniões profissional. Contrárias somos nós aqui na Jovem Pan. Quem tem além da Jovem Pan? Eu não sei o que você está fazendo aqui, porque aqui se faz jornalismo profissional. Talvez você esteja no lugar errado. Além da Jovem Pan? Bom, Paulo, eu encerrei meus comentários, Paulo Matias. Eu me recuso a continuar essa conversa sem perder cabeça. Autocrítica. Está faltando autocrítica. Está faltando autocrítica para os jornalistas. As pessoas decidem o conteúdo que elas querem assistir. Eu sempre digo isso, cada um é senhor de si. Não tem dinheiro público indo para esses blogueiros. Não tem crime. Eu pergunto, eu desafio, qual é o crime no Código Penal? Fala aí para mim, qual é o artigo no Código Penal? Sempre que eu cito alguém aqui cometendo crime, eu cito o artigo no Código Penal. Qual é o artigo no Código Penal? Não sabe, né? Sabe por que não sabe? Paulo, Porque não existe. Eu encerrei com você. Qual é Queridos, o código? Paulo, podemos encerrar? Não, Paulo, sinceramente, esse negócio de não, olha só, nem comento, temos que manter o nível, fala besteira. Pô, campeão de falar besteira aqui no programa, todo mundo sabe quem é, tá? Quem é, Thaís? Todo mundo sabe. Pergunta pro espectador, pergunta pro ouvinte, lê os comentários dos nossos vídeos no canal da Jovem Pan. Vê quem é o campeão de falar besteira aqui, quem é a campeã. Pô, vem me falar de falar besteira? Francamente, honestamente, faz uma autocrítica aí ao teu trabalho e ao trabalho dos nossos colegas. O que será que acontece se a gente começar a falar a verdade? Será que a Jovem Pan lidera a audiência porque dá voz a uma opinião contrária, conservadora? Por quê? E vai continuar liderando. Talvez, se os outros veículos fizerem uma autocrítica, também vão ter canal no YouTube monetizando 100, 200, 1 milhão de reais. Tomara que ganhe. Se as pessoas estão afim de assistir, elas que paguem. É muito melhor do que na era do PT, onde o dinheiro de verba de publicidade pública é que financiava essa trupe.